Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja bem-vindo ao culto missionário deste domingo, dia 20 de setembro, da Primeira Igreja Batista de Campina Grande. Você é o nosso convidado a estar conosco durante este tempo, para juntos louvarmos ao Senhor, engrandecer ao seu santo nome e meditar na causa missionária, ver o que Deus tem feito através dos missionários pelo Brasil afora. Que você possa juntar toda a sua família, divulgar este link para os seus amigos nas redes sociais e juntos possamos cultuarmos e render glória e honra ao Senhor Jesus nesta noite. Para começarmos, vamos fazer uma oração para que Deus possa direcionar todo este culto. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor representa, por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Muito obrigado, Senhor, por mais este dia e mais essa oportunidade de cultuarmos a Ti. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos neste momento. Em nome de Jesus, visita cada lar, visita cada irmão, cada irmã, cada jovem, criança, adolescente, ancião, adulto. Em nome de Jesus, que nós possamos, nesta noite, juntos, mesmo que distantes, render a glória e a honra a quem lhe é devido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que neste culto nós possamos despertar para fazer a Tua obra, vendo aqueles exemplos que o Senhor tem conduzido, a obra e as missões que o Senhor tem direcionado. Em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos ao Senhor que possa despertar em nós também esse coração missionário, seja pela oferta, seja pela ação de casa ou ação já efetiva junto a outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa estar conosco durante este tempo e agora nós vamos primeiramente louvar o Senhor com alguns cânticos.
Vamos agora à leitura bíblica, que está no livro de Romanos, capítulo 12, os versículos de 9 ao 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vamos agora recitar o tema e a divisa da campanha de Missões Nacionais 2020. Recitamos para que Deus possa despertar em nossos corações o mesmo sentimento que Ele colocou naqueles que idealizaram esta campanha, e assim possamos seguir no mesmo propósito. O nosso tema é Porque Ele me amou. E a nossa divisa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o versículo que está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 19. Vamos recitar. Tema: Porque Ele me amou. E a nossa divisa: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Não só o tema e a divisa, mas a campanha de missões nacionais também traz uma música especialmente preparada para este tempo. Vamos conferir e aprender a cantar. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
E então, você já aprendeu? Esse mesmo vídeo está nas redes sociais. Você pode revê-lo quantas vezes quiser, para que possamos cantar juntos. Prosseguindo agora na campanha de missões, queremos compartilhar uma mensagem. Está no vídeo a seguir. Olá, queridos irmãos. Meu nome é André, essa é minha esposa Germana. Nós somos os seus missionários aqui na Amazônia. Já estamos atuando aqui pouco mais de 4 anos e tem sido um privilégio servir ao Senhor. Porque Ele me amou. Esse é o tema da campanha de missões nacionais deste ano. Uma campanha que com certeza irá impactar muitas pessoas. Nós queremos compartilhar com você um pouco do que Deus tem realizado através das ações missionárias aqui no nosso campo, no Amazonas. Nós trabalhamos com comunidades ribeirinhas, onde através das ações de compaixão e graça, temos alcançado pessoas para Jesus. Temos o privilégio de servir nesse lugar e tem sido um tempo muito precioso, onde através das ações missionárias, nós temos alcançado vidas para o Senhor Jesus. Pessoas que estão totalmente isoladas em locais aonde, se o missionário não estiver lá para pregar o Evangelho, muitas dessas pessoas não terão a oportunidade de ouvir falar de Jesus Cristo. Então, a sua oferta, a sua oração, ela é muito importante para que a obra missionária continue avançando aqui na nossa região. E tem sido para nós um privilégio servir ao Senhor através da obra missionária da Junta de Missões Nacionais. Queridos, nós temos vivido um tempo muito difícil, onde temos muitas incertezas, né? Com toda essa pandemia, é como se tudo tivesse mudado. Mas uma coisa não mudou: o privilégio de servirmos ao Senhor, o privilégio de fazermos a vontade do nosso Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos proclamar o reino do Senhor. Eu quero dizer para você, aqui na Amazônia, Deus tem feito coisas maravilhosas e nós queremos compartilhar um pouquinho com você. Hoje somos em mais de 100 missionários, estamos em 113 plantações de igreja, levando o amor de Cristo Jesus, levando a transformação de vida a essas pessoas. E isso só é possível porque as suas ofertas têm chegado ao campo missionário, as suas orações têm nos sustentado aqui no campo missionário. E eu quero também fazer um convite a você. Participe, se envolva em tudo que Deus está fazendo no nosso Brasil. Nós temos aí várias ações missionárias acontecendo por todo o nosso Brasil. Nesse tempo de pandemia, Deus tem nos dado grandes privilégios. Nós iniciamos aqui com alguns trabalhos, começamos a produção de máscaras e nesse período de pandemia tivemos a oportunidade de alcançar e abençoar quase 15 mil pessoas na produção de máscaras, entrega de kits de higiene. Mas, queridos, o mais importante, pessoas podendo ser alcançadas pelo amor de Cristo Jesus, pessoas podendo compreender o amor de Jesus. Para o ano que vem, nós sonhamos em multiplicar tudo isso que Deus está fazendo. Como nós temos dito, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós multiplicamos. Porque Ele nos amou, nós repartimos. Eu quero convidar você, não fique de fora do que Deus está fazendo. É um grande privilégio para nós participarmos de tudo isso. Mesmo quando tudo parecia contrário, Deus nos dá o privilégio de servir. Temos vivido aqui coisas maravilhosas. Temos tido oportunidade de alcançar locais onde nós não conseguíamos antes desta pandemia. Durante este período, nós trabalhamos aqui em um local aqui próximo a Manaus, mas um local onde há muita necessidade do amor de Jesus, muita necessidade que o Evangelho seja pregado. E ali nós tivemos a oportunidade de alcançar aquelas famílias com cestas básicas, com kits de higiene. Os nossos missionários ali levaram kits de escolares para que as crianças pudessem estar estudando durante esse período, já que elas não têm acesso à internet. E tudo isso tem acontecido, mesmo diante do caos que estamos vivendo. Eu creio que ano que vem tudo isso voltará a funcionar normalmente. Voltaremos a fazer as nossas viagens missionárias. Quero convidar você a participar de uma viagem missionária. Se o Senhor nos permitir, janeiro, fevereiro, estaremos de volta com as missões de saúde, alcançando pessoas com amor e a graça de Cristo Jesus. O Projeto Amazônia ele não parou. Pelo contrário, ele continua avançando. Mesmo nesse tempo, nós temos visto que Deus tem realizado grandes coisas através dos nossos missionários. A obra missionária aqui ela não pode parar porque
O Amazonas é um desafio. Ainda existem muitas pessoas para serem alcançadas. Ainda existem comunidades totalmente fechadas ao Evangelho. E nós, como missionários do Senhor, como pessoas que entendem essa missão que Deus colocou em nossas mãos para realizar, nós não podemos ficar de fora disso. São mais de 37 mil comunidades não alcançadas. Estima-se que quase 10 mil não alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos chegar primeiro. Nós precisamos alcançar essas crianças. Hoje na Amazônia, muitas crianças ainda não conhecem a Cristo Jesus. Nós tivemos experiências no campo missionário de atender a crianças que nunca haviam ido a um dentista, ido a um médico. Você consegue imaginar um local onde você precisa viajar por horas para chegar a um hospital, para chegar a um dentista e mais que isso, para poder ouvir a palavra do Senhor. Queridos, Deus tem feito coisas maravilhosas. Esse ano de 2019, nós tivemos a oportunidade, finalzinho do ano passado, de chegar até a comunidade de Marajaí. Por muito tempo nós temos orado por esta comunidade. Nós passamos 10 anos sem poder enviar novos missionários. Temos ali uma missionária, líder da terra, pregando o Evangelho. E para a glória e honra do nosso Senhor. No finalzinho de 2019, nós chegamos ali com o barco missionário. Tivemos o primeiro culto público naquele lugar, com mais de 300 pessoas, muitas conversões. E nós temos visto o fruto desse trabalho durante a pandemia. Os próprios comunitários, as pessoas alcançadas pelo amor de Jesus, saíram às casas, levando kits, falando do amor de Jesus, levando àquela comunidade palavras de paz e esperança em Cristo Jesus. Por isso, nós queremos convidar e desafiar você. Venha conosco. Não fique de fora do que Deus está realizando aqui na Amazônia. Venha, ore por este trabalho, contribua com tudo que Deus tem feito. Porque Ele me amou, eu oro, eu reparto, eu multiplico. Não fique de fora. Porque Ele me amou, eu continuo alcançando vidas para Jesus. Venha conosco. Que Deus abençoe a todos. Depois de meditar no que Deus tem feito na causa missionária, vamos agora com mais cânticos ao Senhor. Louve-o, Ele é digno. Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhando teu grande amor. O que podemos ser
ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Vamos agora fazer um momento de oração. Vamos apresentar ao nosso Deus as causas da obra missionária. Vamos orar para que Deus levante mais parceiros sustentadores da obra missionária, pelo PAN, Brasil afora. Vamos também orar pelas igrejas no Brasil, que elas possam seguir firmes em sua missão. E também vamos pedir a Deus que esteja iluminando sempre os líderes na escolha de decisões sábias. Vamos orar neste momento. Nosso Deus e Pai, mais uma vez em oração, estamos em Tua presença, em nome do Senhor Jesus, apresentando o que enumeramos a partir de agora, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar levantando parceiros sustentadores pelo PAN Brasil afora. Sabemos o quanto é importante esta contribuição na sustentação da obra missionária, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa abençoar as finanças dos irmãos que estão se doando à causa missionária através do PAN. E possa também abençoar aqueles que ainda não doam, mas sentem o desejo em seu coração. Em nome de Jesus, abençoa também, Pai, todas as igrejas Brasil afora, que elas possam seguir firmes, Pai, na missão de levar o Evangelho às pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a todos os líderes da nossa igreja, Pai, que possam estar escolhendo e fazendo de forma sábia as decisões, executando, Pai, conforme a Tua vontade. Neste momento, em nome de Jesus, apresentamos essas causas a Ti e pedimos a Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Depois de orarmos pela causa missionária, vamos agora a um momento especial do nosso culto, que é a meditação da Palavra de Deus. Hoje está conosco o pastor Diogo Carvalho. Que você possa estar atento ao falar de Deus no seu coração. Graça e paz, meus queridos irmãos da PIB de Campina Grande, pastor Sebastião. Que alegria participar desse momento com vocês, trazendo um pouquinho daquilo que Deus tem falado no meu coração, em sua palavra, e espero que esta ocasião seja muito proveitosa, seja muito edificante para todos. Quero parabenizar a igreja em nome da Junta de Missões Nacionais por toda a participação vibrante com a campanha Porque Ele Me Amou. Foi um tema muito bem selecionado, que fala da maior de todas as motivações, o amor de Deus por nós. E que este mês de setembro seja realmente um mês de uma campanha extraordinária para que oremos mais, nos envolvamos mais com a missão, contribuamos mais financeiramente para essa missão também, levar o Evangelho a todos os brasileiros em todos os lugares. Então, muito obrigado em nome da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão e toda a sua equipe, por esse comprometimento dos irmãos com a obra missionária no nosso querido Brasil. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 7. Depois nós vamos ler outros versículos, mas inicialmente o versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, a tua palavra foi lida e pedimos que, pelo poder do teu Espírito, o Senhor a aplique ao nosso coração. Por que eu escolhi esse versículo aqui? Porque eu creio que essas saudações de Paulo são muito mais do que formalidades para iniciar uma carta. E olha que geralmente Paulo faz isso nos primeiros versículos. Aqui ele deixa para fazer depois de um parágrafo inteiro em que fala sobre o Evangelho. Mas notem essa saudação. Paulo escreve aos irmãos que estão em Roma.
a capital do mundo da época, a cidade mais importante do ponto de vista militar e político. E Paulo escreve, então, não para o imperador, não para os políticos, não para as pessoas importantes, secularmente falando, daquela cidade, mas ele escreve aos amados de Deus em Roma. Não eram os que estavam nos palácios, eram os que estavam nas casas, como nós vemos no capítulo 16. A igreja de Deus. Nós somos, indiretamente, também destinatários dessa carta, porquanto nós somos amados. Nós fomos alvos da graça e da paz de Deus, por meio de Jesus, nosso Senhor. Nós fomos alcançados por essa graça e nós temos essa paz com Deus, essa reconciliação com Deus. Então, esses destinatários da carta eram pessoas muito bem selecionadas por Paulo para receberem essa instrução maravilhosa, que é a carta aos Romanos, que é um livro, uma carta primorosa de teologia teórica e prática. Então, a primeira questão aqui é que esta saudação, ela revela uma condição especial dos destinatários de serem amados de Deus. Se eles não fossem a igreja e antes não fossem amados, não teriam recebido uma carta de Paulo. Se eles não fossem objeto desse amor, se não tivessem sido alcançados por essa graça e por essa paz, eles nunca teriam recebido uma epístola que acabou compondo o Novo Testamento. Nós, como amados de Deus, nós temos algo da parte de Deus conosco. Nós temos graça, nós temos paz, nós somos queridos, estimados por Deus, filhos de Deus. E isso faz de nós destinatários de instruções, destinatários de cartas, destinatários da própria palavra de Deus, destinatários da voz de Deus, destinatários da orientação de Deus, da palavra de Deus. Então é só porque somos amados que nós recebemos esta palavra. Então, se o fato de que ele nos amou é a motivação para todas as coisas, vamos ver nesse texto por que Paulo escreve essa carta. Por que Paulo gasta esse tempo, gasta recursos, não é, para conseguir a superfície onde a epístola era escrita, para se dirigir aos irmãos de Roma. Qual era o seu objetivo? Para isso, eu quero convidar os irmãos a irem agora lá no final da carta. Lá no capítulo 15, Paulo diz assim: por isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, não tendo mais lugar nessas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, Paulo escreve essa carta para dizer do grande apreço que tinha por aquela igreja. Paulo não plantou aquela igreja, mas como nós vemos no capítulo 1, Paulo, no versículo 8, diz que em todo o mundo é anunciada a fé daqueles irmãos. Aquela igreja era famosa pela sua fé. E Paulo fala: eu quero muito ir ter convosco. Capítulo 1, versículo 9. Deus é testemunha. Eu sempre peço em minhas orações para eu ver vocês. Eu quero conhecer vocês. Eu desejo ver-vos. Capítulo 1, versículo 11. E aqui no 15 ele fala: eu quero muito ir ter com vocês. Porém, ele coloca no versículo 24 do capítulo 15. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Pois espero que de passagem vos verei. Que coisa interessante. Paulo derrama seu coração de saudade por aquela igreja, sem tê-la conhecido ainda. Ele diz: eu quero muito conhecer vocês, só que farei isso de passagem. Porque o meu objetivo é ir à Espanha, é pregar o evangelho onde ele ainda não foi anunciado. Vos verei de passagem para que de lá seja encaminhado por vós
depois de primeiro, em parte, me satisfazer da vossa companhia. Apesar da companhia de vocês, apesar da comunhão com vocês ser muito preciosa para mim, o que eu quero é estar com vocês de passagem e ser encaminhado por vocês, ser apoiado financeiramente, usar a Igreja de Roma como um trampolim para chegar à Espanha, de quem eu me considero um devedor do Evangelho. Por mais que a companhia dos irmãos, por mais que a presença dos irmãos, as atividades na igreja, a comunhão entre os crentes seja algo muito valioso, nós precisamos ter em mente o alcance das pessoas perdidas. É disso que se trata aqui. Eu quero estar com vocês, vocês são valiosos para mim, mas entre estar com vocês e alcançar a Espanha, eu prefiro ficar pouco tempo com vocês para chegar onde o evangelho é necessário. E por que eu estou lendo tudo isso? Porque voltando naquela introdução da carta, Paulo fala, vocês são amados de Deus e por isso eu escrevo essa carta. E porque vocês são amados de Deus, eu quero que vocês façam parte comigo desse projeto missionário. O amor que recebemos de Deus, o fato de que somos amados, é o que nos impulsiona para a evangelização. Eu me recordo certa vez, na primeira ação Jesus Transforma que eu participei em 2008, chegou um momento na metade do projeto em que eu estava muito desanimado e cansado. E eu coloquei um sermão para ouvir. E esse sermão estava baseado no texto de Jeremias, quando o profeta diz, Deus diz por intermédio do profeta, com eterno amor te amei, com benignidade eterna te atraí. E o pregador disse o seguinte, não importa se você decepcionar os seus irmãos, a sua igreja, Deus ainda assim amará você. Naquele momento em que eu queria ir embora, eu percebi o seguinte, se eu abandonasse o projeto pela metade e fosse embora, eu decepcionaria a minha líder de equipe e os meus companheiros de ação Jesus Transforma. Mas Deus continuaria me amando. Eu não diminuiria o amor de Deus por mim. Essa palavra desceu para mim como um bálsamo de motivação para a missão. Eu não fui motivado para continuar no projeto pela punição que eu poderia receber de Deus se eu saísse, se eu me ausentasse na metade do caminho. Mas o fato de que Deus continuaria me amando me constrangeu, como Paulo fala. O amor de Cristo nos constrange, ele nos impulsiona, ele nos move por dentro. E Paulo fala então para esses irmãos, olha, vocês são amados, vocês são escolhidos. Vocês são filhos de Deus, alvo da graça e da paz de Deus por meio de Cristo. E por isso eu posso compartilhar com vocês a minha missão de chegar à Espanha. Eu sei que vocês vão entender do que eu estou falando. Eu sei que vocês vão abraçar essa missão, porque se vocês são amados de Deus, esse amor que receberam vai impulsioná-los para a missão. Que missão? A missão de pregar o evangelho. E aí agora nós vamos voltar ao início da carta e entender por que Paulo gastou 6 versículos com um parágrafo introdutório antes de dar a sua saudação, que é meio raro nas cartas. Geralmente o primeiro versículo é a saudação. Aqui, Paulo tinha que se apresentar. Paulo tinha que dizer quem era, o que ele fazia e por quê, de onde vinha esse desejo, essa intenção de envolver os romanos no alcance da Espanha. Vamos ler então, e eu quero trabalhar com vocês algumas razões que, movidos pelo amor que recebemos, nos levam a nos envolver com a obra missionária. Primeira coisa, Paulo diz lá no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo foi separado para anunciar o evangelho de Deus,
separado para o Evangelho de Deus, e ali ele se apresenta, ele dá o seu nome e a sua qualificação para aqueles irmãos. E agora, a partir dessa expressão, o Evangelho de Deus, Paulo faz uma série de digressões, uma série de apostos, né, no texto, para explicar que evangelho é esse e por que esse evangelho é digno de todo esse projeto. Porque esse evangelho é um propósito pelo qual vale a pena viver a partir do fato de que somos amados de Deus. E eu quero refletir com vocês algumas características desse evangelho, que todo aquele que se reconhece amado de Deus vai querer dele participar no projeto de sua difusão no mundo, especialmente no nosso contexto brasileiro. Primeira coisa, versículo 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Que interessante. O evangelho tem um fundamento extraordinário. Onde está o fundamento do evangelho? As Santas Escrituras, a inerrante e infalível palavra de Deus. Não é nada humano, não foi uma formulação humana, não foi algo imaginado por um doutor, um mestre em ciências sociais. O evangelho é baseado na palavra de Deus, e a palavra de Deus é extraordinária. Sua coerência, o fato de ter sido escrita por tantos autores e manter uma linha só de pensamento, isso é extraordinário. O fato de ter sobrevivido a tantos séculos de perseguição e chegado até nós. Irmãos, se nós empilhássemos todas as teses de doutorado e todos os livros escritos pelos seres humanos, desde a filosofia grega, passando pela Idade Média até os nossos dias, e do outro lado nós tivéssemos a Bíblia, o valor de todo esse material, de todos esses livros, de todo esse compêndio de sabedoria humana, não chegaria aos pés da palavra de Deus. Então, primeira coisa, por que você deve se envolver na obra missionária? Por que você deve se envolver como um amado de Deus na obra de difusão do Evangelho? Porque o Evangelho é incomparável, o Evangelho é extraordinário. E por que o Evangelho é extraordinário? Porque ele é fundamentado na Bíblia, e a Bíblia é extraordinária. 2. O versículo 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. O evangelho é extraordinário e vale a pena viver para ele, porque ele é a respeito de Jesus. Ele teve um fundador extraordinário. Não apenas baseado na Escritura, mas ele é baseado na vida e obra de Cristo, que é incomparável. Líderes humanos, imperadores, presidentes, primeiros-ministros, vários políticos reconheceram a singularidade de Cristo, como Napoleão Bonaparte, que dizia que Cristo era o maior líder que ele poderia encontrar. Cristo é extraordinário. Suas vindicações de dizendo, eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem. Seus milagres, seus ensinos que não encontram parâmetro em nenhum outro filósofo, mestre, professor, sociólogo, antropólogo, psicólogo. Ninguém chega aos pés de Cristo. O evangelho é um propósito pelo qual vale a pena viver. E por isso, Paulo incentiva aqueles irmãos a participar do projeto missionário de alcançar a Espanha como amados de Deus, porque o evangelho é a respeito de Cristo. Não há ninguém comparável a Cristo. 3, mas no versículo 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho, ele tem uma história extraordinária. Não apenas o fundamento extraordinário, a Bíblia, não apenas o fundador extraordinário que é Cristo, mas a história do início do Evangelho é extraordinária. Cristo, o seu poder, a sua vida santa, a sua ressurreição dos mortos. Que líder mundano, que líder mundial está vivo hoje e reina sobre todas as pessoas?
E que coisa interessante, gente. Cristo desenvolveu seu ministério, iniciou a sua igreja morrendo e ressuscitando. E hoje me entristece vendo tantos cristãos vivendo para seguir uma ideologia humana, formulada por líderes que não chegam aos pés de Cristo, que morreram e permaneceram mortos, e que para fazerem colar o seu projeto, para desenvolver o seu projeto e fazê-lo decolar, tiveram que matar muitas pessoas. Verdadeiros genocídios no século XX, para projetos humanos e ideologias que até hoje tem crente que defende, que parece que defende mais do que o próprio evangelho em si. Irmãos, quantas pessoas Jesus teve que matar para iniciar seu projeto na terra? Pelo contrário, ele deu a sua vida. Então, meu querido irmão, se você está preso em ideologias e acha que elas são a sua missão no mundo, você está rebaixando-se, você está se conformando a um projeto medíocre diante do projeto maior de todos, que é levar o evangelho adiante, difundi-lo, como Paulo faz. Paulo, ele escreve tudo isso para dizer, irmãos, eu não estou chamando vocês para participar do projeto da Espanha por qualquer razão, não. É porque esse é o melhor projeto de todos. E eu estou pedindo aqui, não estou mandando uma carta para o imperador de Roma, para os políticos me ajudarem. Eu estou indo naqueles que podem entender isso, que vocês são amados de Deus, alvos da graça, vocês têm condição de compreender a importância desse projeto. Vamos para o próximo versículo. 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Todas as gentes. O evangelho é um propósito pelo qual vale a pena viver, porque ele tem uma abrangência extraordinária. Ele se aplica a todas as pessoas. Não existe nenhum projeto em andamento hoje no mundo tão abrangente quanto a difusão do evangelho. Nem mesmo a descoberta da cura da Covid-19. Porque daqui a pouco nós teremos outra pandemia, pelo menos é o que o sermão profético de Jesus nos aguarda. Outras pestes podem vir. Então, por mais que a cura da Covid seja muito aguardada, não tem uma abrangência no tempo quanto a difusão do evangelho. Pense num projeto hoje importante aí em Campina Grande. Talvez um projeto na agricultura, talvez um projeto social, talvez o seu próprio projeto de passar num concurso público, talvez o seu projeto de desenvolver a sua empresa, de lançar uma startup, uma empresa nova. Todos esses projetos são importantes, mas o projeto mais importante de todos, que tem uma abrangência global e que se aplica a todos os homens, é a difusão do evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. 6. Entre os quais, ou entre as quais, sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo em que ele é abrangente, ele é inclusivo. Todo mundo e todas as pessoas. E vocês são chamados para fazer parte disso. Não apenas para se envolverem no projeto, mas para serem de Jesus Cristo. Todos os cristãos foram chamados do mundo para Jesus. Você foi chamado do mundo para Jesus, para se envolver nesse projeto. Irmãos, por que somos amados? Nós somos alvos dessa mensagem, dessa convocação. Porque os irmãos de Roma foram amados e são amados de Deus, eles foram alvo dessa epístola, que Paulo não teria escrito, não fosse o seu propósito de alcançar a Espanha, e não fosse o fato de que Paulo sabia que, como amados, eles entenderiam isso. Eles se comoveriam com essa característica do evangelho de ser tão singular e tão especial e tão digno de ser acolhido no coração como um propósito de vida.
E agora, quando a gente está nessa campanha, e a gente fala, porque Ele me amou, esse é o nosso lema, porque Ele me amou, porque somos amados, porque fomos resgatados, porque recebemos paz e graça de Deus, é que nós podemos nos engajar na mobilização de recursos, na oração, porque Ele me amou, eu amo, eu sirvo, eu acolho, porque Ele me amou, eu multiplico, eu faço discípulos, porque Ele me amou, eu oro pelo avanço missionário, porque Ele me amou, eu reparto, porque esse, na verdade, é o nosso principal projeto de vida. Não é um assunto só para setembro, é um assunto para a nossa vida toda. Porque esses argumentos de Paulo aqui dizem respeito à nossa vida por inteiro. Eu vou terminar falando uma frase de Francis Chan, que toca muito o meu coração. Ele diz assim: o nosso maior medo não deve ser o de fracassarmos, mas o de sermos bem-sucedidos naquilo que não importa. Vou repetir. O nosso maior medo não deve ser o de fracassarmos, mas o de sermos bem-sucedidos naquilo que não importa. Em que você tem aplicado a sua vida, meu irmão? É claro que os estudos, o trabalho, a empresa, seu projeto de vida, isso tudo são coisas importantes. Mas onde está o seu principal propósito de vida? Ah, mas eu fiz a minha faculdade e por isso eu trabalho. Ótimo. Eu preciso de recursos para sustentar minha família e por isso eu trabalho. Ok. Mas a maior de todas as motivações vem da maior bênção que você já recebeu, de ser um amado de Deus, alcançado pela graça. E essa característica e essa circunstância, essa situação de ser um amado de Deus, deve te mover a se envolver com missões, mais e mais. Eu tenho feito isso na minha vida, com minhas falhas, mas eu tenho buscado me envolver na missão de Deus e da missão de seu povo. Que Deus abençoe a todos e que cada um de nós, por causa do amor que recebemos, repartamos esse amor de Deus na difusão do Evangelho em todo o Brasil, especialmente nesse mês de setembro, quando falamos de missões nacionais, e também em todo o mundo, que é o alvo de Deus, alcançar pessoas de todas as nações. Muito obrigado pelo privilégio de participar desse tempo com vocês. Um abraço à amada Primeira Igreja Batista de Campina Grande. Deus abençoe a todos. Glória a Deus pela porção da sua palavra, ministrada pelo pastor Diogo Carvalho. Que você possa ter sido abençoado em sua casa, junto com toda a sua família, e possa também ter compartilhado isso com todos os seus amigos nas redes sociais. Ainda não acabamos. Vamos louvar mais ao Senhor com cânticos em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou.
trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Estamos chegando ao final do nosso culto missionário. Antes de concluirmos, peço que você fique atento à nossa programação semanal. Na próxima terça-feira, a partir das 8 horas da noite, teremos o nosso Família em Live, na página do Instagram da PIB Campina Grande. Participe com a gente. Na quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, a Quinta de Oração. Como já fazemos há muitas semanas, um momento de comunhão, um momento onde nós podemos render ao Senhor Jesus os nossos pedidos, o nosso louvor e a nossa gratidão. E também compartilharmos a palavra de Deus. No sábado, também às 7h30 da noite, a UPIB estará realizando mais um culto jovem. Participe com a gente também. Temos uma programação especial nesse mês de setembro. Será feita uma ação na Praça da Bandeira. Maiores informações você pode obter com a irmã Larissa. Contacte ela e saiba de tudo o que vai acontecer nesta ação. Se você deseja se inscrever para participar, na descrição desse vídeo que você está acompanhando agora, temos um link para que você possa informar no que você pode ajudar, tá certo? Não deixe de participar. Senhor, graças te damos pela tua obra missionária, pelo culto de expressão missionária do nosso coração que acabamos de prestar ao Senhor. Que nosso amor missionário cresça, que o amor primeiro de Deus nos invada o coração, de modo que possamos amar este amor que o Senhor plantou dentro de nós e que expressado ele possa ser derramado para servir a muitos, ó Deus, a todos que estão ao nosso redor, e que assim nós possamos ir alcançando pessoas, expressando o teu amor,
para os que estão perto e para os que estão longe, que possamos alcançar os que estão perto com a nossa vida expressa e com aqueles que estão longe, que nós possamos de joelhos alcançá-los, com as nossas ofertas alcançá-los e com a intenção do nosso amor derramado na vida deles, ajudar outros a alcançá-los, ó Deus. Que este maravilhoso amor do Senhor seja sempre perto do nosso coração, que a tua graça maravilhosa seja conosco e que o pulsar do teu Espírito Santo nos anime e frutifique em nosso coração. É a nossa oração agora e para sempre. Amém.